a nossa leitura a partir do ponto em que nós paramos no nosso último encontro. Então vamos lá. No que diz respeito ao temperamento, Dr. Hawking observa: não há a menor razão para duvidar do efeito profundo sobre o temperamento exercido pelas glândulas de secreção interna, tais como a tireoide, ou as gônadas, ou as suprarrenais. A estimulação de algumas dessas glândulas, ou a injeção de seus produtos, ou a absorção desses, podem produzir mudanças antes consideradas milagrosas. Ao administrar tiroxina a uma vítima do cretinismo, a mesma pode ser trazida a um estado de quase normalidade. Se a dosagem for interrompida, ela retorna ao seu estado original. Se a dosagem for incrementada, infelizmente, nem ela nem ninguém passará do estado normal ao de gênio. Produzir-se-á apenas outra forma de anomalia. Até agora, as descobertas químicas não justificam qualquer esperança de melhorar o ser humano normal. Existem, de fato, certas drogas que permitem a um indivíduo se sentir como um gênio, mas não, mas a não ser que os resultados sejam avaliados sob a mesma influência, eles são estranhamente decepcionantes. Nós não podemos, pois, ter demasiadas esperanças sobre essas descobertas para o futuro da humanidade. Mas há um sentimento original no qual a alma tem a sua química, e uma deficiência de iodo transformará um homem inteligente num idiota. Assim, o estudo das glândulas endócrinas e de seus efeitos, não apenas sobre a estrutura física, mas também sobre o comportamento, é de importância vital. Que são, então, as glândulas? E, especialmente, que são as glândulas endócrinas frequentemente mencionadas? Dr. Kolbe nos diz: as glândulas podem ser divididas em dois grupos principais: aquelas que concernem ao sistema de drenagem, os linfonodos, e aquelas que secretam substâncias para o uso no trabalho. Os linfonodos não nos concernem aqui, então a gente não vai falar sobre eles nesse livro. O segundo grupo, cuja tarefa é que, agindo coordenadamente, controlam e regulam os processos do corpo, consiste de duas subdivisões. Então, dentre as glândulas que secretam os hormônios, o autor aqui vai dividir em dois grupos, duas divisões. A primeira subdivisão contém glândulas com canais, através dos quais descarregam seu conteúdo. A segunda contém glândulas que não possuem canais, e suas secreções são absorvidas diretamente pela corrente sanguínea. Então, vamos ver aqui. Elas são conhecidas como glândulas ou órgãos endócrinos, e seus produtos têm sido chamados de secreções internas. O termo endocrinologia tem sido aplicado ao estudo das glândulas de secreção interna. O termo endócrino deriva da palavra grega krinen, que significa separar. Dr. Rubin diz: essas glândulas de secreção interna ou órgãos de secreção são denominadas glândulas endócrinas. Suas secreções são absorvidas diretamente através do sangue e pelas correntes de linfa nutriente o corpo. Parece assim distribuindo as suas próprias drogas. Essa secreção contém os hormônios ou mensageiros químicos do organismo, que excitam algumas das mais maravilhosas reações que a fisiologia conhece. De fato, foi dito que os hormônios estão para a fisiologia como o rádium está para a química. Esse sistema de glândulas endócrinas possui uma unidade em termos funcionais, trabalhando no mais alto grau de cooperação e interdependência.
Dr. Berman nos diz: o corpo-mente é uma corporação perfeita. Dessa corporação, as glândulas endócrinas são os diretores. Por trás do corpo e por trás da mente, acha-se este conselho diretor. Então, olha que importante, né? Que papel importante que elas têm aqui no nosso dia a dia. Em realidade, é sabido que elas correlacionam suas atividades para equilibrar umas às outras. E se diz que, através do seu efeito unido, é dito que fazem do homem o que ele é. Elas formam, de fato, um sistema de mecanismos claramente distintos daqueles de outros sistemas dentro do mecanismo da estrutura humana. O sistema sanguíneo e o sistema nervoso prosseguem em suas próprias atividades, mas são estreitamente ligados ao sistema endócrino. O sangue age misteriosamente como um portador de hormônios peculiares das diferentes glândulas. E o sistema nervoso parece mais especialmente ligado ao desenvolvimento psíquico relativo ao funcionamento, ao desenvolvimento psíquico, perdão, relativo ao funcionamento normal ou anormal das glândulas endócrinas. Dessa discussão sobre o sistema endócrino, chegaremos naturalmente a uma questão. Quais são, pois, as glândulas endócrinas? Uma por uma. Então, a autora criou aqui um quadro. Começando pela cabeça e trabalhando de cima para baixo, existem 7 glândulas de especial importância a serem listadas. Então, aqui, né, eu não sei, na verdade, tecnicamente, se esse, se hoje a gente tem, se a gente tem informação sobre essas secreções que aqui estão desconhecidas, porque o livro é antigo, embora, né, essa seja uma edição mais nova, acho que pode ser alguma coisa para a gente até pesquisar para trazer. Vou fazer isso, ou se alguém também puder, para o nosso próximo encontro na próxima terça-feira, né? Ou se alguém tiver essa informação, então, ele chama de, chama não, o nome da glândula de cima para baixo é a epífise, localizada na cabeça, e aí tá a secreção dela tá desconhecida aqui. Hipófise, anterior e posterior, também na cabeça, as duas. A anterior, a secreção até o momento dessa edição era desconhecida, e a posterior, a secreção dela é a pitutrina. A tireoide, localizada na garganta, a secreção a tiroxina. O timo, localizado no tórax, desconhecida. O pâncreas, na região do plexo solar, a secreção é a insulina. As suprarrenais têm a córtex e a medula. As duas são atrás dos rins e elas secretam cortisol, a córtex, e a medula, adrenalina. As gônadas, abdômen inferior, as secreções que são dos testículos e dos ovários. Aí tem aqui a nota do editor, né? Desde que esse capítulo foi escrito, os experimentos com as glândulas endócrinas continuam. Os detalhes fornecidos aqui não são finais ou conclusivos, mas os postulados básicos do autor permanecem intocados. Então, a gente percebe aqui que ainda tem algumas secreções desconhecidas. E aqui a gente pode pensar e fazer uma analogia com o próprio desenvolvimento humano, né? A glândula timo, ela corresponde no nosso corpo físico ao que é o chakra cardíaco no nosso corpo etérico. E a epífise corresponde no nosso corpo físico ao que é o chakra coronário no nosso corpo etérico. E a gente sabe que esses dois chakras são as portas de entrada da alma. E naturalmente não me parece estranho que as secreções desconhecidas sejam justamente dessas duas glândulas, porque esses dois chakras são os menos despertos de fato na humanidade. Porque tem poucos indivíduos que estão de fato expressando o chakra cardíaco, a maioria da nossa humanidade está ainda expressando o plexo solar em relação às emoções, e da mesma forma a gente tem um despertar cada vez maior, né, como a Tati lembrou na semana passada, do chakra laríngeo, e por isso também uma das possíveis causas da gente ter problemas na tireoide em grande parte da nossa humanidade hoje, e de fato estejam vibrando ou expressando o chakra coronário, que é o último dentro do processo de desenvolvimento iniciático a se manifestar.
como pode. Então, talvez o fato dessas secreções ainda não serem descobertas é porque não tem também tantos indivíduos com esses chakras plenamente ativos. E aí, possivelmente, essas glândulas elas também não vão estar em suas plenas funções trabalhando, uma vez que os humanos ainda não estão nesse ponto de evolução. É um pensamento meu, na verdade, aqui, né? Assim, temos distribuída ao longo da cabeça e do tronco uma rede de glândulas importantes, que, nos é dito, governam fisiologicamente a estrutura, o crescimento e as transformações químicas do corpo, e, psicologicamente, são responsáveis pelas reações emocionais e os processos de pensamento do ser humano. Portanto, elas seriam as produtoras de suas qualidades, boas ou más, de seu comportamento e maneira de agir, e até do seu caráter. Examinaremos agora as 7 glândulas mencionadas, porém limitando nossa discussão a seus efeitos mentais e psíquicos. E aqui também é importante a gente pensar que as glândulas não são um fim em si. Da mesma forma que elas são expressões dos chakras, os chakras também são expressões do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental e também do ponto de evolução em que a nossa alma se encontra, em termos de consciência aqui na matéria. Porque senão a gente também não seria muito diferente do que a autora critica aqui, que são o modelo da psicologia, por exemplo, behaviorista, né? Porque também a gente seria determinado pelo comportamento, o nosso comportamento seria determinado pela ação das nossas glândulas. E elas, obviamente, têm uma grande influência, mas também elas não são um fim em si. Elas também são a expressão de uma vida mais interna. Que é isso que eu acho que ela vai desenvolver aqui ao longo dos próximos capítulos. Vamos lá, então, aqui. Epífise ou a glândula pineal. Localização: cabeça, secreção ainda desconhecida. A glândula pineal tem um formato de cone, do tamanho aproximado de uma ervilha, e localiza-se no centro do cérebro, numa pequena cavidade, atrás e acima da glândula pituitária, que se localiza um pouco atrás da raiz do nariz. A glândula pineal é ligada ao terceiro ventrículo do cérebro. Ela contém um pigmento semelhante ao da retina do olho e também grupamentos que são chamados partículas de areia do cérebro. Sobre ela, Dr. Tilney diz: numerosas tentativas foram feitas para determinar que função, se existe alguma, o corpo pineal possui. É ele indispensável à vida ou desempenha algum papel importante a uma fase particular da atividade metabólica? Podemos talvez admitir que esse organismo possui uma função no homem e na maioria dos mamíferos. Não é improvável que essa função seja particularmente determinada por uma secreção interna. Uma secreção, entretanto, que certamente não é indispensável à vida. A exata influência da secreção pineal permanece obscura. Então, isso foi o que ele escreveu dentro do tratado dele, porque realmente ainda é desconhecida, então ele não sabe. E é fácil a gente pensar, porque como a gente não conhece, que aquilo talvez seja indispensável à vida, porque talvez fosse evidente, não sei, né? A ciência vai ter que investigar isso. Aí a autora continua. Tem sido também sugerido que essa glândula regula a nossa suscetibilidade à luz, que ela tem um efeito definido na natureza do sexo, que está relacionado ao crescimento do cérebro e que seu funcionamento ativo provoca precocidade intelectual, como claramente indicado no caso histórico discutido abaixo. Que a gente vai ver aqui, né? Tem uma. Essa glândula também tem sido chamada de o terceiro olho e o olho do ciclopes. Além desses fatos ou conjecturas, os pesquisadores confessam francamente nada conhecerem, e que os experimentos têm produzido ainda pouca informação. No experimento de ministrar extrato da glândula pineal a crianças e a pessoas deficientes, não houve resposta no caso de pessoas com mais de 15 anos de idade. E a resposta foi contraditória nos demais casos. Então, a dedução é ainda impossível. Até as últimas décadas, pouca atenção havia sido dada à glândula pineal. Continua o mesmo autor anterior, né? A fala da Alice Bailey. Então, produziu-se o caso numa clínica alemã, sofrendo de problemas oculares e dores de cabeça, idade, e havia aparentemente alcançado o estágio de adolescência.
Ela era de uma inteligência anormalmente brilhante, capaz de discutir assuntos metafísicos e espirituais. Olha que interessante. Ela possuía uma consciência de grupo desenvolvida. São todas características de um indivíduo com uma consciência espiritual mais avançada e, naturalmente, de um chakra coronário talvez em desenvolvimento. E só ficava feliz quando podia dividir o que tinha com os outros. Seu estado piorou rapidamente após sua chegada à clínica e morreu ao final de um mês. A autópsia mostrou um tumor na glândula pineal. Como ver-se-á mais adiante, esse caso apresenta um interesse especial, em razão das conclusões dos filósofos orientais. A maioria dos livros assinala que a glândula pineal é indicada por filósofos antigos como sendo a sede da alma, e faz-se frequentemente referência a Descartes, que disse que no homem a alma e o corpo encontram-se num único lugar, na glândula pineal, na cabeça. É interessante pensar no Descartes, né, que é um filósofo que dizia, né, que do poder do pensamento, né, de que o homem é o que ele é porque ele pensa, né, e até numa fase mais do pensamento mais concreto aqui, né, da nossa filosofia ocidental. Mas vamos lá, só para a gente continuar aqui. Ah, será que não haveria um elo real, uma indicação de verdade oculta na antiga crença segundo a qual a glândula pineal seria a sede da alma, e no fato aparentemente estabelecido que essa glândula é característica da infância e que mais tarde ela se atrofia, as crianças creem facilmente em Deus e reconhecem sua existência. O Cristo diz que o reino dos céus está em vós, e a menos que vos torneis como crianças, não entrareis no reino dos céus. Isso faz pensar igualmente na hoje evocativa do sentimento de imortalidade, segundo as lembranças da tenra infância de Wordsworth, onde ele diz: Nosso nascimento não é senão um sonho e um esquecer. A alma que sobe em nós, a estrela de nossa vida, efetuou a outra parte do seu poente e vem de muito longe, não em total esquecimento, e nem também numa nudez completa, mas carregando nuvens de glória viemos, de Deus que é a nossa morada. Os céus se acham à nossa volta em nossa infância. As sombras da prisão começam a se fechar sobre a criança que cresce, mas ela percebe a luz e o lugar de onde ela vem, e a vê em sua alegria. O jovem que, em se distanciando a cada dia do Oriente, deve viajar, ainda é, contudo, o sacerdote da natureza, e na senda ele é acompanhado pela esplêndida visão. Com o tempo, o homem percebe que ela se apaga e desaparece na luz dos dias ordinários. A filosofia oriental confirma a existência do possível elo entre a glândula pineal e a alma. Acho que, né, a gente pode terminar por aqui, que já são quase 7 horas. E para mim fica ainda esse pensamento de que a gente tem muito a aprender, tanto em relação ao nosso corpo, quanto em relação às estruturas, né, dos nossos corpos internos mais sutis. E eu espero isso com uma certa curiosidade mesmo, sabe aquela coisa que a criança tem de querer aprender uma coisa nova? Porque eu tenho certeza que em algum momento a gente vai aprender isso, né? Que a nossa ciência vai chegar à medida que a gente desenvolver a nossa consciência, eu tenho certeza que a nossa ciência vai chegar em novas descobertas aí e cada vez mais a gente vai conseguir estabelecer um elo entre o Oriente e o Ocidente, né? Entre o pensamento ocidental que corporifica, né, que mostra tudo isso para a gente de maneira clara, e o pensamento ancestral oriental que, que nos guia, né, há tanto tempo nas nossas buscas, nas nossas aspirações espirituais, né? Eu penso que o único caminho verdadeiro é mesmo quando a gente consegue conectar,
essas duas escolas de sabedoria e a gente pode então aprender com o melhor de cada uma. Como é que fica para vocês? Que vocês pensam sobre isso? Como é que está sentindo? O que está percebendo? Bom dia. Ai, Tudo muito interessante, Paulinho. Tudo bem, querido. Assim, saber que hoje, né, na atualidade, se tem muitos estudos com relação à pineal, né? O doutor Sérgio mesmo, da Uniespírito, ele tem vários estudos sobre, né? E o é, quanto ela é importante, ela é é considerada até a nossa terceira visão, né? Por é, muitos, até pelo esoterismo, né, Paulinho? É isso, muito rico isso. muito legal. Oi? Não é muito legal mesmo, né? Cortou, eu não ouvi o que você falou. Ah, desculpa, não, eu só falei que é muito legal mesmo, né? Muito, muito. E esse estudo, né? É muito interessante esse livro, esse conteúdo. Nossa, muito rico mesmo. Legal. Bom, se ninguém mais quiser fazer algum comentário, eu acho que a gente pode encerrar e ao longo do dia eu vou mandar alguns vídeos, sobre a pineal para a gente se conectar mais com esse tema, né? Para de repente a gente também contribuir para essa demanda invocativa sobre esse conhecimento que a gente possa ajudar em alguma forma nessas pesquisas que como a Rô bem falou, tem acontecido bastante, principalmente no meio espírita, tem mesmo muitas pesquisas interessantes sobre ela.